Antes de começar o episódio, vim falar com você para te perguntar: quantos centímetros tem o seu dedão do pé? É pro meu TCC. Brincadeira! Vamos iniciar a revisão das frases do exercício deixado no episódio anterior. Aproveite além de corrigir, ler junto com o áudio. Vamos começar! Primeiro ler em japonês e traduzir em português. これは鉛筆です。 Isto é um lápis. それは鍵です。 Isso é uma chave. あれはコンピューターです。 Aquilo é um computador. それは目ですか、ぬですか？ Isso é um meio ou um nu. これは鉛筆ですか、シャープペンシルですか？ Isto é um lápis ou uma lapiseira. あの人は木村さんですか、田中さんですか？ Aquela pessoa é o Sr. Kimura ou o Sr. Tanaka? それは何の雑誌ですか？スポーツの雑誌です。 Esse é uma revista sobre o quê? É uma revista sobre esportes. これはポルトガル語の本です。 Isto é um livro sobre língua portuguesa. あれはスペイン語の雑誌です。 Aquilo é uma revista sobre língua espanhola. Agora, traduzir as frases para o japonês. Aquilo é um carro. あれは車です。 Isto é um caderno. これはノートです。 Isso é um cartão de visita. それは名刺です。 Isso é uma agenda ou um caderno? それは手帳ですか？ノートですか？ Aquilo é um rádio ou uma câmera fotográfica? あれはラジオですか？カメラですか？ Isto é uma mesa ou uma cadeira? これは机ですか？椅子ですか？ Isso é uma revista sobre inglês. それは英語の雑誌です。 Aquilo é um livro sobre câmeras fotográficas? あれはカメラの本ですか？ Isso é um jornal sobre esportes. それはスポーツの新聞です。 E finalizamos por aqui. Se ainda ficou com alguma dúvida na escrita, no final do material de apoio deste episódio estão descritas essas respostas. Agora, vamos iniciar o episódio. Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, o podcast dedicado a você, que assim como eu, quer estudar o japonês por completo. それで一緒に勉強しましょう。皆さん、お元気ですか？僕も元気ですよ。Este é o episódio 8 e nele vamos dar continuidade às gramáticas do capítulo 2 do livro Minna no Nihongo. Até agora vimos os 3 primeiros padrões gramaticais da página 16 e hoje daremos continuidade vendo os outros 3. E como insisto sempre que as atividades do livro e as que são propostas no material de apoio ajudam a fixar a base que estamos construindo, principalmente porque a cada novo episódio vamos dando um passo adiante, sempre partindo dos conceitos que vimos antes. Por isso, reitero a necessidade da prática contínua. E antes mesmo de iniciarmos, aproveito para pedir um favor, o de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares que também estão estudando a língua japonesa para fazermos chegar a um número ainda maior de pessoas. Então agora, vamos iniciar a nossa aula. Mas antes, o vocabulário, é claro. No vocabulário de hoje, vamos apenas revisar as palavras que vimos no último episódio. Até porque a maioria não faz essa revisão sozinho. E antes que me critique, enquanto você tem seu mantra de treinar várias vezes, eu tenho o meu. Só digo verdades. Mas que atitude abusada. Toma cuidado, que as suas verdades vão te deixar em apuros, hein? Enfim,
Vamos começar. Primeiro, as palavras sem tradução. Kasa, kado, hon, enpitsu, ballpen, sharp pencil, kagi, tokei, jisho, techou, kaban, CD, terebi, meishi, radio, shinbun, câmera, computer, kuruma, tsukue, zashi, isu, noto. E agora, vamos traduzir. Kasa, guarda-chuva. Kado, cartão. Hon, livro. Enpitsu, lápis. Ballpen, caneta. Sharp pencil, lapiseira. Kagi, chave. Toke, relógio. Jisho, dicionário. Techou, agenda. Kaban, mala. CD, CD-ROM. Terebi, televisão. Meishi, cartão de visita. Radio, rádio. Shinbun, jornal. Câmera, câmera fotográfica. Computer, computador. Kuruma, carro. Tsukue, mesa. Zashi, revista. Isu, cadeira. Noto, caderno. Essas palavras são bem simples e fáceis de memorizar, então as leia sempre que possível. Muito bem, agora vamos dar continuidade às gramáticas do capítulo 2, o Dai-Nika. Olhemos então na página 16 de seu livro, continuando pelo bloco de frases número 4. Mas até antes de falar desse bloco, vamos recapitular algumas informações anteriores sobre a partícula no, pois será importante para compararmos ao que vamos ver neste episódio. A primeira é que quando a partícula no está entre dois substantivos, substantivo 1 mais partícula no mais substantivo 2... Espere, vou interromper um pouco para perguntar. O que é substantivo? Como assim? Sim, o que é substantivo? Pois você fica falando substantivo e podem haver pessoas que se esqueceram a definição. Pode parecer óbvio para você, mas não é para todo mundo. Ah, tá. E esse todo mundo inclui você? De forma alguma. É em respeito a quem nos ouve. E antes que fale para eu explicar, já deixo avisado que não é minha função. Ok. Afiadíssima. Mas explicando então para quem não sabe, substantivo numa definição bem simples é um nome de pessoas, nome de lugares como cidades, estados, países e também nome de objetos. Em português, inclusive aprendemos que nome de pessoas e lugares sempre tem sua primeira letra maiúscula, que são os substantivos próprios, e os demais substantivos escritos em letras minúsculas, quando não iniciam uma frase. E no japonês, tirando essa característica da primeira letra maiúscula, que não existe, do mesmo modo que no português, o substantivo é o que nomeia os seres animados e inanimados. Então, voltando à primeira gramática que aprendemos sobre a partícula no, quando este no está entre dois substantivos, substantivo 1, partícula no, substantivo 2, ele tem a função de conectar esses dois substantivos, mostrando que o primeiro substantivo é uma organização ao qual o segundo substantivo pertence. Como exemplo, usamos o daigaku no gakusei, estudante da faculdade, ou Aiemushi no shain, funcionário da empresa IMC, ou então Kobe Byouin no Isha, médico do hospital Kobe. Portanto, o primeiro substantivo dá a característica ao segundo substantivo de pertencer a ele. Já a segunda gramática que vimos sobre a partícula no, quando está entre dois substantivos, do mesmo modo, substantivo 1, partícula no, substantivo 2,
O primeiro substantivo é o assunto do segundo. Nos exemplos já citados, Kuruma no Hon, livro sobre carros. Kamera no Zashi, revista sobre câmeras. Ou então, Nihongo no CD, CD sobre língua japonesa. Tendo relembrado essas duas funções, vamos prosseguir no bloco 4 de frases para entendermos uma terceira função, sendo a primeira sentença. Are wa watashi no kaban desu. Are wa watashi no kaban desu. Detalhando a frase, are wa é composto pelo pronome demonstrativo are, que significa aquilo, ou seja, algo que está longe de quem fala e quem escuta. Seguido da partícula wa, que indica que are é o tópico da sentença. Logo, já entendemos que o assunto da frase é algo que está longe dos interlocutores. Depois temos watashi no kaban desu, com o des ao final, indicando uma frase afirmativa e dando polidez à frase. Diante disso, nos restou watashi no kaban, que significa minha mala, ou de uma forma literal, mala de mim, que é muito estranho. Logo, a frase completa, are wa watashi no kaban desu, significa aquilo é a minha mala. Explicando essa estrutura, watashi mais partícula no mais kaban é parecida com a primeira estrutura com o no que aprendemos, uma vez que também há a questão de pertencimento entre os substantivos. Porém, nesta nova, o substantivo não é uma organização que dá a característica ao segundo substantivo, mas sim uma pessoa que tem posse sobre esse segundo substantivo, ou seja, é dono dele. A diferença entre o watashi no kaban e Daigaku no Gakusei é que, em Daigaku no Gakusei, a faculdade não é dona do aluno, mas que o aluno faz parte do corpo de alunos da faculdade, pertencendo a essa organização de modo superficial, enquanto que em Watashi no Kaban, a bolsa é de fato minha, ou seja, sou o dono dela. Vejamos os demais exemplos. Are wa Sato-san no kaban desu. Are wa Sato-san no kaban desu. Aquilo é a bolsa da senhora Sato. Novamente, perceba que estamos falando de pertencimento enquanto posse. O terceiro exemplo é Are wa sensei no kaban desu. Are wa sensei no kaban desu. Aquilo é a bolsa do professor. Acredito que ficou mais fácil entender. Na maioria das vezes que haver a partícula no entre dois substantivos, em que o primeiro substantivo referencia uma pessoa, estamos falando de posse, ou seja, que essa pessoa é dona do segundo substantivo. Já no quarto exemplo, temos a frase Are wa dare no kaban desu ka? Are wa dare no kaban desu ka? Esta é uma frase em que desejamos saber quem é o dono dessa determinada coisa, neste caso, da bolsa. Para isso, trocamos o substantivo que vem antes da partícula no pelo indicador de dúvida, dare, que significa quem, e acrescentando a partícula de dúvida ka ao final da frase, a tornando uma sentença interrogativa. Logo, are wa dare no kaban desu ka? Aquilo é a bolsa de quem? Quando é utilizado um tradutor, como o Google Translate, por exemplo, você poderá ver algo como de quem é essa bolsa? Pois essas ferramentas tentam adaptar a tradução para algo mais próximo do nosso cotidiano. No entanto, olhando para a estrutura e pensamento do idioma japonês que estamos construindo, está de uma certa forma errado. E isto fará sentido na última gramática que veremos no episódio de hoje. Então, guarda de lado essa informação e por enquanto vamos ficar com a primeira forma de tradução. Aquilo é uma bolsa de quem? Ou aquilo é a bolsa do professor e etc. Agora vamos seguir com a próxima gramática. No bloco de frases número 5, vamos continuar falando do uso da partícula no para indicar posse. Contudo, na estrutura que estamos vendo, substantivo 1 mais partícula no mais substantivo 2, o segundo substantivo, o que vem depois da partícula no, poderá ser ocultado sem qualquer prejuízo na compreensão da frase. Para entender melhor, vamos à primeira sentença. Are wa watashi no desu. Are wa watashi no desu.
Esta frase tem o mesmo significado da primeira sentença do bloco anterior. Are wa watashi no kaban desu. Mas para deixar mais fluida, a partícula no substitui o segundo substantivo, transformando are wa watashi no kaban desu em are wa watashi no desu. E podemos traduzir apenas como aquilo é meu. Para compreender melhor, vamos às demais frases de exemplo. Are wa Sato-san no desu. Are wa Sato-san no desu. Aquilo é do Sr. Sato. Mas aquilo que? Vai depender do contexto em que a frase está inserida. Neste, trata-se da palavra kaban das sentenças do bloco anterior ao qual estamos comparando. Logo, a palavra Sato-san no kaban virou apenas Sato-san no. Em seguida, are wa sensei no desu. Are wa sensei no desu. Aquilo é do professor. Do mesmo modo, o kaban que está sendo referido é indicado que é o do professor. Portanto, com essas 3 frases, devemos observar 3 pontos. O primeiro é que a partícula no apenas substitui o segundo substantivo, o que vem depois do no. No segundo ponto, que a partícula no não pode substituir substantivos que referem-se a pessoas, apenas coisas, como por exemplo em Mira-san wa IMC no shain desu. O Sr. Miller é funcionário da IMC. Neste caso, não podemos dizer Mira-san wa IMC no desu, pois a palavra shain é um substantivo que refere-se a uma pessoa e não uma coisa. E por último, só podemos usar esta estrutura quando o substantivo que está sendo trocado já foi apresentado anteriormente. Do contrário, não saberíamos do que estamos falando. Entendemos isso pois partimos do pressuposto que, neste contexto que estamos falando, houve uma introdução da palavra kaban anteriormente, posto que os interlocutores estão falando dela, ou este objeto está à vista deles. Obviamente, no livro foram reconstruídas as frases do bloco 4 neste bloco 5, mas em um contexto real, entenderíamos que houve uma pergunta como Are wa dare no kaban desu ka? Que foi a última pergunta do bloco 4, o qual significa aquilo é a mala de quem? Ou então que a bolsa está no mesmo ambiente que as pessoas. E quanto à frase interrogativa Are wa dare no kaban desu ka? É uma frase que também pode ser alterada com a troca do substantivo kaban pelo no, ficando conforme a última frase. Are wa dare no desu ka? Are wa dare no desu ka? Aquilo é de quem? Agora, antes de falarmos da última gramática do episódio, que está no próximo bloco de frases, vamos treinar um pouco essas que acabamos de ver. Para exercitarmos um pouco, vamos para a página 18 do seu livro. Nesta página, vamos ver a atividade número 6. Essa atividade seguirá o quadro logo abaixo, com imagens de objetos marcados com o nome da personagem a quem o pertence. No caso do Re, o exemplo, temos no quadro um caderno escrito o nome Karina. Logo, devemos construir 2 frases. A primeira é uma pergunta, em que se deseja saber a quem pertence o objeto. E a segunda com a resposta. Então, vamos ler a frase de exemplo. Kore wa dare no noto desu ka? Kore wa dare no noto desu ka? Isto é o caderno de quem? E como resposta, Karina-san no noto desu. Karina-san no noto desu. É o caderno da senhora Karina. Bem simples. Logo, constrói as frases primeiro. Agora, vamos ver as respostas. Ichiban, número 1. A primeira imagem é uma bolsa com a etiqueta com o nome Yamada. Então, Kore wa dare no kaban desu ka? Yamada-san no kaban desu. Kore wa dare no kaban desu ka? Yamada-san no kaban desu. Isto é a bolsa de quem? É a bolsa da senhora Yamada.
2番, número 2. Agora trata-se de uma câmera fotográfica com o nome Santosu. Portanto, これは誰のカメラですか? Santosu-san no kamera desu. これは誰のカメラですか? Santosu-san no kamera desu. Isto é a câmera de quem? É a câmera do Sr. Santos. 3番, número 3. Dessa vez a imagem é de um guarda-chuva com o nome Satou. Logo, これは誰の傘ですか? Satou-san no kasa desu. これは誰の傘ですか? Satou-san no kasa desu. Isto é o guarda-chuva de quem? É o guarda-chuva do Sr. Sato. 4番, número 4. A última imagem é uma agenda com o nome Mira. Então, これは誰の手帳ですか? Mira-san no techou desu. これは誰の手帳ですか? Mira-san no techou desu. Isto é a agenda de quem? É a agenda do Sr. Miller. Agora seguimos com o próximo exercício. Na atividade 7, vamos seguir o primeiro quadro que usamos no exercício 6. Mas dessa vez teremos nomes apresentados, no qual devemos construir uma pergunta, questionando se o objeto do quadro pertence a esses nomes. Vamos ver os exemplos. No Reichi, temos o nome Karina-san. Logo, a pergunta a ser feita, これは Karina-san no desu ka? これは Karina-san no desu ka? Isto é da senhora Karina? E conforme vemos no quadro do exemplo, contém o nome Karina, o que significa que o objeto é dessa pessoa. Então a resposta será: はい、Karina-san no desu. はい、Karina-san no desu. Sim, é da senhora Karina. Caso não, o padrão será o do segundo exemplo, o re ni. これは Mira-san no desu ka? これは Mira-san no desu ka? Isto é do Sr. Miller? E como já sabemos, o quadro de exemplo indica que é da Karina-san. Logo, Ie Mira-san no ja arimasen. Ie Mira-san no ja arimasen. Não, não é do Sr. Miller. Neste exercício, note que usamos a estrutura em que trocamos o segundo substantivo pela partícula no, tornando-se no des para frases afirmativas, no desu ka para perguntas e no ja arimasen ou no janai desu para frases negativas. São 4 nomes para você comparar com os quadros e formular as frases. Então, tenta construir. Vamos conferir? Ichiban. O nome é Wan-san. Então, これは Wan-san no desu ka? これは Wan-san no desu ka? Isto é do Sr. Wang? Nesta frase, o no substitui o kaban, que refere-se ao quadro 1. E a resposta? Ie, Wan-san no ja arimasen. Ie, Wan-san no ja arimasen. Ou Wan-san no janai desu. Wan-san no janai desu. Não, não é do Sr. Wang. Sabemos que não é, pois a etiqueta está com o nome da Sra. Yamada. 2番. O nome é Santosu-san. Logo, これは Santosu-san no desu ka? これは Santosu-san no desu ka? Isto é do Sr. Santos? Agora falamos da câmera fotográfica, sendo a resposta: はい、Santosu-san no desu. はい、Santosu-san no desu. Sim, é do Sr. Santos. 3番. O nome é Satou-san. Portanto, これは Satou-san no desu ka? これは Satou-san no desu ka? Isto é da Sra. Sato? Referindo-se ao guarda-chuva, respondendo com はい、Satou-san no desu. はい、Satou-san no desu. Sim, é da Sra. Sato. E por último, 4番. O nome é Watto-san. Então, これは Watto-san no desu ka? これは Watto-san no desu ka? Isto é do Sr. Watt, ao qual falamos da agenda. E como resposta, Ie, Watto-san no ja arimasen. Ie,
Wato-san no ja arimasen. Ou Wato-san no janai desu. Wato-san no janai desu. Não, não é do Sr. Watt, visto que o nome na agenda é Mira. Nestes exercícios 6 e 7 que acabamos de fazer, cabe reafirmar a observação quanto ao kore. Apesar de fazermos a tradução para a palavra isto, como isto é da Sra. Sato, ou isto é do Sr. Santos, e etc., podemos adaptar para este é da Sra. Sato ou este é do Sr. Santos, o que fica mais natural para nós. Mas meio que forço a tradução para um isto para não entrar em conflito com a próxima gramática que vamos ver em seguida, ao qual será aplicada a tradução este. Porém, sugiro neste momento que está aprendendo esses conceitos, enxergar o kore, sore e are como isto, isso e aquilo. Mas vamos prosseguir com a gramática que você entenderá. Tá com sono? Joga uma água no rosto e aguenta firme que só tem mais uma gramática. Lembre-se que o esforço recompensa e os ganhos serão satisfatórios. E estamos aqui para te ajudar nessa caminhada. Nossa, estou tão filosófica hoje. Mas não se acostume. Enfim, vamos continuar. Vamos para a última gramática do episódio de hoje. Para isso, volte à página 16 do seu livro e seguimos no grupo 6. Neste, temos a primeira frase. Kono techou wa watashi no desu. Kono techou wa watashi no desu. Olhando para o watashi no desu, já entendemos que há algo que vem antes, que é meu, como vimos há pouco. Essa coisa que vem antes é o techou wa, que é a palavra agenda com a partícula wa que indica o tópico, a própria agenda. Logo, techou wa watashi no desu, a agenda é minha. E comparando a frase kore wa watashi no desu, ou kono wa watashi no desu, tem o mesmo significado. Isto é meu. Porém, em kore wa watashi no desu, não é citado diretamente a agenda, mas pelo contexto indica-se que seja ela. Mas quando inserimos o kono antes da palavra techou, estamos citando diretamente o objeto e especificando exatamente qual agenda estamos falando. Mas como assim? Imagine que há 3 agendas em cima de uma mesa e seu professor te pergunta: Qual é a sua agenda? Se você disser techou wa watashi no desu, estará falando a agenda é minha, o que não responderá à pergunta, pois há mais de uma agenda na mesa. Portanto, você usará o kono techou wa watashi no desu para dizer essa agenda é minha. Então, podemos concluir que o kono também é um pronome demonstrativo e tem a mesma função do kore, a de indicar algo que está próximo do falante. Mas, diferentemente do kore, o kono não pode ficar sozinho na frase. Ele sempre deverá acompanhar um substantivo. Entretanto, você pode estar se perguntando: se eles têm a mesma função, quando usar o kore, que fica sozinho, e quando usar o kono mais o substantivo? Dependerá do contexto e da sua necessidade de enfatizar o próprio objeto. Se você disser isto é meu ou esta é minha, no contexto da agenda, precisamos ver a cena para entender do que se trata. Ou então, em alguma fala anterior, o objeto agenda precisou ser introduzido para que essa frase faça sentido para a situação. Enquanto que esta agenda é minha, não há qualquer necessidade de apresentação da palavra agenda anteriormente, uma vez que estou deixando claro qual objeto estou falando. Mas de qualquer modo, as duas frases kore wa watashi no desu e kono techou wa watashi no desu significam a mesma coisa, se estiverem dentro do mesmo contexto, pois estão indicando que o objeto em questão está próximo da pessoa que está falando e que essa pessoa tem posse sobre ele.
E aproveitando este tema, do mesmo modo que temos o sore como um pronome que indica que a coisa apontada está longe do falante e próximo do ouvinte, também temos o sono, que também tem a mesma característica, com a diferença em que também devemos colocar junto a um substantivo. Aplicando o nosso exemplo, sono techou wa watashi no desu. Sono techou wa watashi no desu. Essa agenda é minha. E do mesmo modo, com o are, que indica que o objeto está longe tanto do falante quanto do ouvinte, também temos o ano mais o substantivo, que inserindo nesta frase, ano techou wa watashi no desu. Ano techou wa watashi no desu. Aquela agenda é minha. Em razão disso, que quando falei da tradução do kore, sore e are, usei isto, isso e aquilo, para não confundirmos com o kono, sono e ano. Uma vez que, nestes últimos, não conseguimos usar a mesma tradução, ficando, por exemplo, isto agenda é minha, o que é estranho, mas essa agenda é minha. Enquanto que ao usar o kore, sore e are, quando da tradução não haverá perda de significado utilizar o isto ou este, isso ou esse, aquilo ou aquele. Contudo, os pronomes em português este, esse e aquele, quando usado na frase, pode deixar o entendimento de que o substantivo está oculto apenas. No exemplo, essa é minha, podemos dizer que foi escondida a palavra agenda, sendo essa agenda é minha, em sua versão completa. O que é diferente em japonês, pois o sentido do kore, sore e are é que na frase o substantivo não está oculto, mas sendo substituído por esses pronomes. Resumindo, o sentido de kore, sore e are é mais comumente traduzido como isto, isso e aquilo, respectivamente, para demonstrar que na frase o nome do objeto que está sendo apontado não faz parte da frase, enquanto que kono, sono e ano nunca podem estar sozinhos na frase, mas acompanhando o substantivo. E a tradução usada é este, esse e aquele, visto que também unimos a um substantivo em português. Esta casa, este carro, aquele caderno. Para reforçar esse entendimento, vamos às demais frases de exemplo. Kono kagi wa watashi no desu. Kono kagi wa watashi no desu. Esta chave é minha, indicando que a chave está próxima de mim, que estou falando. Ou, sono kagi wa watashi no desu. Sono kagi wa watashi no desu. Essa chave é minha, sendo desta vez a chave estar longe de mim, que estou falando, e próximo da pessoa que está ouvindo. E então, ano kagi wa watashi no desu. Ano kagi wa watashi no desu. Aquela chave é minha, indicando agora que a chave está longe de mim que falo e da pessoa que escuta. E por último a frase, kono kaban wa watashi no desu. Kono kaban wa watashi no desu. Esta mala é minha. Ou então, sono kaban wa watashi no desu. Sono kaban wa watashi no desu. Essa mala é minha. E ano kaban wa watashi no desu. Ano kaban wa watashi no desu. Aquela mala é minha. E para podermos fixar este último conceito, vamos fazer uma última prática. A seguir, voltemos à página 18 do seu livro, e no exercício número 8 vamos treinar. Neste, será utilizado o mesmo quadro de desenhos dos últimos dois exercícios, sendo construídas as frases conforme o exemplo. Kono no oto wa dare no desu ka? Kono no oto wa dare no desu ka? Este caderno de quem é? E na resposta, Karina-san no desu. Karina-san no desu. É da senhora Karina. Lembrando que você pode usar os pronomes kono, sono e ano livremente. E na resposta pode repetir o pronome mais o substantivo ou não. Então treina sozinha primeiro e em seguida vamos ler.
Neste agora, vou usar os 3 pronomes em cada atividade a fim de podermos treinar melhor. E por este motivo, não falarei 2 vezes a frase como de costume, para ser mais rápido. Então, vamos lá. Ichiban. Kono kaban wa dare no desu ka? Esta bolsa é de quem? Sono kaban wa dare no desu ka? Essa bolsa é de quem? Ano kaban wa dare no desu ka? Aquela bolsa é de quem? E a resposta conforme a imagem do quadro. Yamada-san no desu. É da senhora Yamada. 2番 Kono kamera wa dare no desu ka? Esta câmera é de quem? Ou Sono kamera wa dare no desu ka? Essa câmera é de quem? E ano kamera wa dare no desu ka? Aquela câmera é de quem? E a resposta Santos-san no desu. É do Sr. Santos. 3番 Kono kasa wa dare no desu ka? Este guarda-chuva é de quem? Ou Sono kasa wa dare no desu ka? Esse guarda-chuva é de quem? E ano kasa wa dare no desu ka? Aquele guarda-chuva é de quem? E a resposta Satou-san no desu. É da senhora Sato. E por fim, 4番 Kono techou wa dare no desu ka? Esta agenda é de quem? Ou Sono techou wa dare no desu ka? Essa agenda é de quem? E ano techou wa dare no desu ka? Aquela agenda é de quem? E a resposta Mira-san no desu. É do Sr. Miller. Soshite ijou desu. E é isso. Minasan, kono episódio wa dou deshita ka? E aí, pessoal, o que acharam deste episódio? Espero que tenha compreendido bem todo este conteúdo, que na realidade é bem simples. Pode até parecer meio complicado se você estiver ouvindo pela primeira vez, mas se você ouvir uma segunda, ficará mais claro. E caso não tenha entendido alguma parte em específico, os tempos dos temas que foram apresentados estão na descrição do episódio para que você possa voltar e ouvir. E como sempre, no final do material de apoio, haverá mais algumas frases para você fazer. Sempre os faça, pois é tentando, errando e corrigindo que o conhecimento se consolida. Inclusive, no próximo episódio, será o episódio de revisão do capítulo 2, ao qual vamos ver frases e atividades do livro para nos ajudar a fixar os conceitos que vimos. Por isso, nankai mo renshu shiyou. Vamos treinar várias vezes. Como de costume, peço que nos dê a sua opinião, crítica ou sugestão sobre os nossos episódios. Para isso, temos o nosso perfil, Tanoshi Nihongo Podcast, no Facebook e no Instagram. Basta procurar por @TanoshiiPod, com 2 Is. Mas, para facilitar, os links de ambos os perfis estão disponíveis na descrição deste episódio. Vai lá e comenta! E também compartilhe esse podcast para seus amigos no WhatsApp, no Facebook, nos seus grupos de estudos de japonês, para que outras pessoas possam aprender conosco também. E por fim, agradeço por ter me acompanhado até aqui. Arigatou gozaimashita! E estou te esperando no próximo episódio. É com você, edição! Hoje quero deixar um recado bem sério. Todo valentão se torna um covarde quando a barata é voadora. Faz sentido. Minasan, vamos estudar e nos aprimorar. Mata né? Beijos. Até o próximo episódio.